agora a gente vai chegar nas configurações padrões, que eu acho que é o que mais interessa, e fazer alguns cálculos aqui para MIMO, né? Com e sem LDM, tá? Então eu vou primeiro não habilitar o LDM e depois eu vou habilitar o LDM. Isso aqui é uma configuração básica, isso aqui está lá para quem entrou no site do fórum e baixou os testes da camada física, esses aqui, essas configurações que estão aqui, configuração 1, configuração 3, 8, 9 e tal, estão lá nos testes da camada física. Agora eu vou ler essa tabela com vocês e a gente vai ver a capacidade que a gente aprendeu agora de interpretar tudo isso, tá? Ou pelo menos que eu espero que tenham aprendido a interpretar tudo isso. Legal? Então, primeiro, né? Na configuração 1 aqui, eu tenho uma largura de banda de 6 MB, a largura de banda útil é 5.83. O meu mode code aqui é o tipo de constelação que eu estou usando, né? Então, esse cara está em QPSK. A gente sabe que a nossa constelação é NUC, né? O meu código de corretor de erros, ele utilizou aqui, ó, 64K com BCH. E o meu code rate é de 315 para essa primeira configuração, tá? E o tamanho da minha FFT é de 16. Vamos dar uma olhadinha nessas coisas aqui, eu vou e volto para ver se vai ficar boa a didática. Do que ele está falando aqui de correção de erros LDPC 64? Se eu vier para essa tabela que eu apresentei para vocês, ele falou que está usando 16K, né? Então, ele está desse lado da tabela, com BCH, e o code rate dele é de 315, ó. Então, ele está num tipo A. Vamos mais um. Aqui, o 815 para a configuração 10 do meu code rate. Então, o 815 está aqui, ele está num tipo B. O tamanho da FFT dele é em 3. Lembra dessa tabela aqui? A tabela entrega para mim o meu intervalo de guarda, né? E também a minha FFT. Ele está com 16K, então ele está aqui, ó. Com esse intervalo de guarda que não muda. Aí a gente chega... Aliás, né, eu pulei aqui, né? O intervalo de guarda dele, ó, é o 4 em 768. Vamos voltar lá para a tabela. O 4, 768, só que ele está aqui, certo? Porque eu estou usando a FFT de 16K. Foi dali que saiu. Quando eu vou olhar para o meu padrão de portadoras piloto, ele está em 8.2. Aí eu já deixei a colinha aqui. Ele é um DX8 e DY2. Tá certo? A minha codificação de pilotos é essa WP aqui. Depois a gente vai falar desse WP. Meu símbolo FDM tem sempre 98, e olha só, ele escolheu para o meu time interleaving aqui. Vamos ver de onde saiu isso na tabela? Ó, a codificação do time interleaving, o meu impact símbolos é sempre 98, né? Ele está utilizando um intervalo de guarda que é de 111. Ele tem um cálculo para fazer ali, que é o tamanho da minha FFT sobre o intervalo de guarda, e aí está aqui, ó, a CTI 1024 dele é por isso, tá? Porque ele tem a utilização dessa FFT por esse intervalo de guarda. Foi toda a tabela? Foi. Aí, para quem tinha perguntado lá para mim, quando eu tenho o core layer, o enhanced layer habilitados, como é que fica? Então, eu tenho aqui uma taxa de bits que esse sistema primeiro vai me entregar, e tem um C sobre N esperado. No caso aqui, né, como ele estava com code rate muito alto, o C sobre N dele chega a ser até negativo. Tá? Isso feito nos testes. A gente vai passar pelas outras configurações ali,
Mas se a gente for aumentando aqui, ó, vindo aqui para uma configuração mais padrão, de 815 aqui na configuração 10, a gente vê que eu já tenho 41 megabits com o C sobre N esperado aí de 14 dB para poder receber 41 megabits de sinal. Aqui é a mesma tabela, eu só escrevi ela para poder ajudar a gente a dar uma olhadinha no seguinte. A minha configuração 1 que eles falam lá, né? Então eu estou em QPSK com 315. Depois da tal da configuração 3, ele vai aumentando aqui o code rate. Óbvio, né? Ele aumenta o code rate e isso me dá um maior data rate aqui e uma necessidade. Escrevi bem em cima. E obviamente, o aumento aqui da minha necessidade de C sobre N é direto. Para vocês verem de onde sai o cálculo de cada coisa, tá? Então, a etapa para eu poder descobrir esse data rate que eles mostram aqui, se vocês seguirem aqui, vai ter um cálculo exatamente lá para poder dar esses 4 megabits aqui, tá? Esses 4 megabits aqui. Mas nós não vamos fazer esse sofrimento todo. Vamos direto conhecer as calculadoras e entender cada sistema desse daí. Cada link daqui, ele leva para uma calculadora dessa daqui, tá bom? A gente vai aprender, conforme tudo que a gente viu no curso agora, como é que funcionam elas, para que serve isso daqui, e é como se a gente estivesse configurando o nosso MUX DTV Plus, na verdade, também, tá? Em cima dos conceitos. Essa primeira calculadora aqui, vamos dizer assim, a oficial, é a do fabricante coreano, que na verdade é o fabricante que desenvolveu o ATSC 3.0 para ser utilizado nos Estados Unidos. Tá? Vamos chamar essa aqui de oficial. Essa daqui eu desenvolvi baseado nela e eu coloquei já em MIMO. Eu estou tentando depurar mais ela, deixar mais legal. E também vou fazer um app para poder instalar em celular também. Para o meu eu já fiz, que é Android de pobre, e já abre já. Eu tenho um appzinho. Então a gente vai fazer exercícios com as duas tabelas para poder aprender. A outra tem mais detalhes, essa aqui é mais simples, mas tem a mesma coisa. Tá? Então nós vamos fazer o primeiro cálculo nessa configuração 11, 12 e 13. Tá? O que acontece aqui? Então, eu tenho um mode. Se você não sei se vocês não vão conseguir abrir a apostila, né? Então, vamos ver como é que a gente faz da melhor maneira aqui. Ó, eu preciso configurar o que tem aqui nessa tabela, e aí a gente tem que ver se vai dar esses valores aqui ou próximo desses valores, tá bom? Eu vou seguir com vocês, vamos ver se dá diminuindo e voltando para a gente ir aprender. Então, uma coisa aqui que a gente já vê de cara, quando eu só tenho uma configuração como está aqui, significa que o LDM não está habilitado, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber reconhecer. Então, a gente vai fazer o cálculo onde o meu code root é 915, o tamanho da minha FFT vai ser 16, o intervalo de guarda que a gente vai utilizar é esse 768. Vamos lá. Nós não vamos ligar ainda o alerta de emergência, tá? O alerta de emergência aqui a gente deixa desligado. Conforme nós aprendemos, o tamanho do meu frame, em milissegundos e o tempo dele tem que estar abaixo de 300 milissegundos. Então, a gente pode deixar em 200. Isso é uma coisa que não tem na tabela, mas que a gente aprendeu durante o curso. Tá certo? Aí, agora a gente vai começar a configurar aqui, olha só, os parâmetros do preâmbulo. Lá na tabela, como é que está isso aqui? Ó? Os parâmetros, eles são infinitos. Eu tenho N parâmetros para cada tipo de intervalo de guarda e para cada FFT. Então, eu tenho a FT, ela pode ser quanto? A FFT pode ser 8K, 16K e 32K, certo? Que a gente aprendeu.
O meu intervalo de guarda, que está lá na tabela, ele está dizendo que o meu intervalo de guarda que eu vou usar é 1768. E que eu vou utilizar um DX 8 por 2. Então, olha só. Então, se eu vou utilizar 16K com um DX, com um intervalo de guarda 768 e um DX 8, eu estou nessa configuração aqui. Número de subframes, como eu não estou com LDM ligado, eu vou ficar com o número de subframes igual a 1. A minha FFT, a tabela diz que é 16K. O meu intervalo de guarda, agora veja, eu estou configurando simplesmente aquilo que o preâmbulo falou para mim que eu seria, né? Então, agora eu estou esmiuçando isso aqui. Ele disse que eu sou 16K, então aqui é 16K. Ele disse que usa o intervalo de guarda de 768, então eu tenho que selecionar aqui o intervalo de guarda de 768, ver que ele dá o 111, né? A minha duração das pilots, ele falou para mim que é o DX82, como está na tabela. Então, olha só, as pilots estão divididas aqui, elas podem ser até 32 por 4, aí no nosso caso é essa 8 por 2. O que significa 8 por 2? Que o DX é 8 e o DY é 2. O Pilot Boost aqui, ou seja, a quantidade de pilotos, de subdivisão de pilotos, é em 4. E aquela pergunta que eu acho que foi o Marco que fez, né? Eu vou me preocupar aqui com o primeiro e o último símbolo mais significativo? A princípio, a gente vai dizer que não, para ver como é que fica o cálculo, tá bom? E aí o meu número de PLPs, como eu não estou com LDM ligado, ele é só I1. Se ele estivesse, eu poderia ir até 4, que é a quantidade que o meu receptor pode tratar de PLPs ao mesmo tempo. Tá? Tudo bem até aqui? Eu vou mostrar a tabela de novo para vocês, só para a gente ir ficando didático lá. O que eu fiz até agora? Eu escolhi exatamente o 82, tá? Lembram lá do 111? Ó, o 76811 está aqui, né? O que eu fiz até agora também? Sim, a gente escolheu o 64 para LDPC, e habilitei apenas uma PLP porque eu não tenho LDM ligado. Ok? Agora, como é que eu configuro a minha PLP? Lembra que eu posso configurar a PLP? Olha aquele quadro que a gente aprendeu bonitão lá no começo da aula. Ele está aqui, ó, o BICM. É ele que diz para mim que tipo de modulação que eu vou utilizar. Então, voltando, ó, a modulação, meu mode code é 64 QAM. Então, está ali 64 QAM. E o tipo de code rate que eu vou utilizar, 915. O altercode meu, obrigatoriamente, é o BCH. Eu poderia desligar ele? Não, lembra? A gente tem lá no checklist da apostila dizendo não desligue o teu altercoder. Ou você deixa em CRC ou em BCH. Para nós é sempre BCH. LDM está ligada? Não, então desligado. Quando ela estiver ligada, eu tenho um nível de inject level para usar nela. A gente vai aprender. Como eu estou com a PLP, com o LDM desligado, então eu não vou atribuir a PLP a um layer. Então ele fica sempre em 0 aqui, como se estivesse no core. Meu time interleaving aqui, o tipo de time interleaving para nós que estamos com PLP, com LDM desligado, pode ser o STI. Se eu estivesse com ele ligado, a HTI. Agora as coisas estão fazendo sentido? Aqui na tabela, ó, eu estou utilizando o que ele pediu. Eu estou fazendo CTI porque está aqui na tabela, tá? Mas eu poderia também configurar como HTI. Aí a gente aprendeu o que é o quê? Que é o meu time interleaving puro ou o meu time interleaving híbrido,
O tamanho do meu CTI, segundo a tabela lá, ela diz que é a partir de 1024. Então, está aqui a solução. Eu vou querer que o interleaving esteja habilitado para as células. No momento, não, para a gente poder aprender a diferença. E o meu sistema é MIMO 2x2. Eu tenho que dizer, deixa eu ver, aqui, né, durante a configuração, eu tenho que dizer quantas PLPs tem ligadas. Como eu não tenho LDM ligado, é apenas uma PLP sendo habilitada ali, tá? E aí aqui eu perdi, óbvio, porque eu não tinha salvo. Aqui é o meu MIMO. Beleza. Feito isso, a gente pode dar um calcular. Ele disse o seguinte, que a configuração 11 tem uma taxa de bits de 32.2 com C sobre N de 10,68. Aí vamos ler o resultado dos cálculos. Então, aqui, né, a minha banda, o meu tempo máximo do frame. Então, eu repasso todas as configurações que foram feitas, né? Tanto DX quanto DY, quantas PLPs tem ligadas, o tipo de modulação que a minha PLP está sofrendo, né? E o resultado final aqui, ó. A taxa de data rate 32 megabits, com a eficiência espectral de 5,33 para os 6 MHz que estão sendo utilizados. Tá bom?